Seguimos aqui na programação da Jovem Pan e agora nós temos entrevista, né? Nós vamos continuar a falar sobre vacinação, enfim, esse é o assunto do momento. O Brasil tem enfrentado atrasos na vacinação, isso é o que a gente tem notado, né, contra o coronavírus. Mas quais os impactos legais desse atraso? Sobre isso que nós vamos falar agora com o advogado Silvio Guidi, que é membro do Conselho da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Estadual da Saúde. Silvio, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, agradeço para poder ajudar a você. Essa é a ideia nossa aqui, né? Poder levar informação de qualidade às pessoas com gente de qualidade também. Às 9h44, ao vivo, eu pergunto a você justamente isso, Silvio, a respeito dessa questão da vacinação. Como é que a gente pode analisar o cenário que nós temos hoje frente a essa questão do que o mundo está fazendo? Você é um advogado, né? Você tem uma carreira marcante com especialidade em negócios da saúde. Como é que a gente pode ver os dois lados, o lado sanitário, de saúde, e o lado legal? Eu acho que o lado legal só funciona se o lado sanitário funcionar bem, né? A gente não pode ter uma dissociação da necessidade da população, né? Da necessidade de saúde, de acesso à saúde, dissociada da legislação, do nosso sistema jurídico. Tá? O nosso sistema jurídico ele está muito bem adaptado, né, para receber a vacinação em quantidade e no tempo necessário. O que eu vejo de problema hoje é uma má execução, principalmente do ator principal, né, que deveria estar à frente dessa execução, que é o governo federal. E essa má execução é que faz com que a gente tenha um baixo nível de vacinação, um impacto significativo desse baixo nível na quantidade de infecções, de óbitos e um impacto no nosso sistema de saúde. Agora, doutor, eu quero perguntar em relação a essa questão da autonomia, né? A gente sabia lá no início, já falei isso aqui há muito tempo, que a questão da vacinação, sobretudo, né, não só as práticas, enfim, de combate ao coronavírus, mas a vacinação específica, ela seria judicializada, né? Nós sabíamos que isso iria parar nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê esse impacto, né? Nós temos aqui o SUS, é tripartite, é uma gestão cooperada entre União, Estados e municípios, mas aí vai para o Judiciário, tira-se certa ação, não na vacinação, eu digo que nós temos um plano nacional, mas de ação do governo federal, deixando a cargo dos executivos estaduais e municipais algumas questões. Agora, isso não ficou uma salada e ninguém sabe qual é a competência de qual, tem que ficar esperando. Nós falamos aqui que 1.700 municípios, mais ou menos isso, o que é significativo, praticamente quase metade dos municípios brasileiros, já formando um consórcio para tentar comprar, mas aí vai tentar comprar, só vende para o governo federal, empresas estão tentando, não consegue. Como é que a gente pode ver? É legal isso, impedir a compra de um imunizante que foi aprovado, a empresa ela pode só vender para um governo, existe algum dispositivo que fale sobre isso? Eu queria que o senhor comentasse essa bateção de cabeça que vai parar no judiciário e essa questão, né, dessa trava. Dúvida. Bem, Fernando, a gente tinha, antes do início da vacinação, uma projeção, sim, de judicialização, mas seria se imaginava, né, uma projeção em que privados ou certos setores da sociedade que se viam, ou que se veriam, né, mais necessitados, tentando buscar algum nível de prioridade em relação à população em geral ou alguns outros setores, né? Era isso que se cogitava antes do início da vacinação, né? Quando a vacinação começou, o que nós vimos foi uma espécie de guerra interfederativa, um ambiente que proporcionou uma disputa predatória pela vacina. E o meu sentir a respeito disso é porque a União não consegue fazer o seu papel de protagonista na aquisição e distribuição dessas vacinas. Por que há uma diretriz jurídica da União nesta posição? Porque você consegue, a partir disso, ter um critério de igualdade, de isonomia
entre toda a população de todos os estados, de todos os municípios. Você tem uma distribuição por número de habitantes, né, guardada alguma proporção, pela particularidade de uma população mais idosa, mais vulnerável, e assim por diante. Então, essa é a diretriz jurídica principal, né? E se a União estivesse fazendo bem o seu papel, esses avanços estaduais e municipais, eu não tenho dúvida, eles seriam bloqueados pelo Poder Judiciário, né? Mas a União não funcionando bem, a gente viu, principalmente na primeira decisão judicial, que é a decisão do STF, pelo pedido do governo do estado do Maranhão, para ter autonomia para adquirir vacinas, algo bem pragmático. Olha, se a União não faz nada, né, o Judiciário não pode, o Estado não pode impedir que estados e municípios tentem fazer aquilo que a Constituição os obriga, né? Porque, afinal de contas, essa obrigação de tutelar a saúde do cidadão, ela é comum, né, de estados, municípios, Distrito Federal e União. Essas divisões, elas são administrativas, né? Perante o cidadão, todos são responsáveis. Então, se a União não faz, né, os estados e os municípios podem se ver obrigados a fazer, e alguns estão dando esse passo à frente, ou seja, não querem esperar uma judicialização de setores da sociedade civil organizada, do Ministério Público, e, óbvio, estão preocupados com a situação da saúde da sua população. Por isso, avançam com essas tentativas. Como há essa premissa, que hoje ainda vige, né, que a aquisição ela é hoje de exclusividade da União, eles vão buscando essas autorizações judiciais. O caso do governo do Maranhão é um exemplo. A gente pode ter uma mitigação dessa limitação com o projeto de lei 534, né, que foi aprovado anteontem no Senado, assim como a gente também pode ter a mitigação da vacinação privada, né? Hoje, eu não sei se vocês já souberam, saiu a primeira decisão da Justiça Federal para o Sindicato de Motoristas Autônomos do Distrito Federal, autorizando esse sindicato a adquirir vacinas independentemente de movimentos governamentais. Agora, como é que fica a população frente a esse cenário, doutor? E se alguém pode ou não, como é que a gente pode, eu não sei se já houve isso, já vi em algumas outras circunstâncias, de ir para a justiça para cobrar o seu direito de ser vacinado? A pessoa pode provocar a justiça? Olha, sem dúvida. É que, vamos lá, né? Quando a gente tem uma provocação judicial dentro de um cenário que funciona bem, a tendência do judiciário é resistir a esse tipo de provocação. É dizer o seguinte: olha, existe uma ordem de prioridade, essa ordem faz sentido, pode não ser a ideal, mas ela faz sentido. Então, por favor, aguarde sua vez. A tendência é que o judiciário não intervenha muito em circunstâncias como essa, né? Agora, a partir do momento em que a União ela se omite, né, e o Estado brasileiro como um todo acaba se omitindo, essas medidas judiciais elas acabam fazendo mais sentido para que o judiciário obrigue a União, os estados e os municípios a vacinarem pessoas, a promoverem a aquisição, a promoverem a vacinação e assim por diante. Óbvio que num cenário onde não tem vacina, né, a efetivação desse direito acaba sendo complicada, o que é ainda mais grave. Primeiro, porque a pessoa perde o direito de exercício à saúde, e segundo, porque a União pode se responsabilizar judicialmente, né, pode ser responsabilizada, melhor dizendo, por essa omissão na vacinação. Então, durante muito tempo, vocês assistiram esse receio da União em não adquirir a vacina da Pfizer por conta daquela cláusula de exclusão de responsabilidade, mas, assim, a responsabilidade do Estado brasileiro pela não vacinação, pelos óbitos que estão ocorrendo, pelas hospitalizações que estão ocorrendo, ela continua vigendo. Então, embora a gente não consiga enxergar hoje, né, um cenário em que um cidadão ingresse com uma ação judicial para conseguir a vacinação para ele, é possível juridicamente, mas na prática isso vai se tornar praticamente inviável, né? A gente pode começar a ver, sim, esses movimentos de famílias que perderam seus parentes, porque, pelo menos no meu sentido, a gente tem uma omissão evidenciada e um reflexo na saúde individual e coletiva disso tudo.
né? E nós vamos começar a assistir mais esses movimentos coletivos, não só de estados e municípios, mas desses sindicatos. Como eu disse a você, o Sindicato dos Motoristas Autônomos do Distrito Federal, daqui a pouco outros sindicatos patronais ou de empregados, vão começar a fazer esses movimentos para dizer o seguinte: olha, já que o Estado brasileiro não vai cumprir a obrigação dele de cuidar da minha saúde, me deixe fazer sozinho, né? Então me deixe tentar buscar essas vacinas no mercado internacional, né, com laboratórios. E qual é o grande problema disso, né? Você tem maior número de pessoas disputando o mesmo insumo. O ideal era que a União concentrasse isso. Como ela não está concentrando, vai ter uma disputa predatória entre estados, municípios, sociedade civil, associações e assim por diante. Perde a nossa sociedade como um todo. Para finalizar, doutor, bem rapidamente, o nosso tempo já está um pouco esgotado. Se a pessoa que perdeu, a família que perdeu um ente, por falta de leito, por falta de oxigênio, pode também acionar a justiça? Eu não tenho dúvida que pode, Fernando. É óbvio que algumas circunstâncias vão indicar a procedência ou improcedência de um pedido como esse, né? Mas o cenário atual é de que essas mortes estão acontecendo por uma falta de atuação do governo, em especial do governo federal, né? Então, me parece muito viável que essa responsabilização do governo seja confirmada pelo judiciário. Afinal de contas, boa parte dessas mortes poderia ter sido evitada se o país se organizasse a partir de junho, de julho do ano passado, como nós vimos as primeiras ofertas de vacina, quando a gente sabia que o país poderia ter organizado melhor a fila de vacinação. Chegou-se em dezembro, nada disso tinha, e a repercussão ela é, sim, coletiva, mas também individual para cada uma dessas pessoas que veio a óbito ou que sofreu sequelas graves da doença. Muito bem. Silvio Guidi, advogado especialista em negócios da área de saúde, muito obrigado por ter compartilhado conosco aqui os seus conhecimentos, viu? Valeu, volte sempre, uma boa noite. Boa noite, agradeço a atenção e a oportunidade e sigo à disposição. Muito bom.